Jovens, ou jovens, né? Esses seres cheios de energia, quer dizer, nem sempre tanta energia assim, mas cheio de vida pela frente e às vezes acham que são imortais, né? E fazem um monte de coisa. Muitas das escolhas a gente, né, dá uma olhada ali, a gente que já, não que eu seja idoso, mas da minha idade eu já falo, meu Deus, porque o que tá acontecendo? E tem filmes que a gente é demonstrado isso ali, ó, claramente, como jovens conseguem fazer merdeirices, né, várias vezes, algumas mais de boa, outras completamente sérias, outras inclusive mortais, e hoje eu resolvi fazer uma lista com 6 filmes perturbadores que falam sobre a juventude, que tem os jovens como protagonistas, então se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre 6 filmes, daqueles desconfortáveis, incômodos, que tem os jovens como tema principal, tá? Eu fiz 6 nessa lista, mas tem vários outros, inclusive vários deles eu já falei aqui no canal, tem um dessa lista que eu quero trazer em breve para um vídeo só dele. E você pode ficar sabendo dessa novidade antes de todo mundo, sendo membro do Refúgio Cult. Link aqui na descrição, você vai ver ali as descrições das vantagens, como live exclusiva, vídeo exclusivo, participar ainda mais da comunidade e, claro, ajudar também o canal, dar uma força para o trabalho continuar aí firme e forte no link na descrição. O primeiro da nossa lista é o primeiro que me vem à cabeça quando a gente fala de jovens e filmes estranhos, perturbadores e incômodos. Tô falando de Gummo, do Harmony Korine, de 1997, que ganhou o nome aqui no Brasil também de Vida Sem Destino, e a gente vê um grupo de jovens, de adolescentes ali, diferentes tipos, né, com uma faixa de idade ali para base de uns 13, 14, 15 anos mais ou menos, né? Eles estão numa cidade, uma cidadezinha que foi destruída, devastada por um furacão. Então, o ambiente, ele é devastado, ele é destruído, ele é sem esperança. Você vê aqueles personagens andando em cima de entulhos, por casas destruídas, lugares nojentos, né? É um filme que tem momentos nojentos, né? Tem ali personagens em situações, você fala ali, a vigilância sanitária ficaria maluca, né, com aquele lugar, com aquelas pessoas fazendo aquilo, né? E ao mesmo tempo que você vê jovens andando na rua, meio que sem rumo, ou como diria o título nacional, sem destino, eles se deparam com outros personagens perigosos, né, o pessoal ali mais velho que gosta de gente, vocês sabem, né, e o negócio se torna um ambiente de pervertido, né, os próprios jovens ali fazendo mal uns pros outros, seja um bullying, a agressão, é tipo aquela coisa, né, a pessoa, ela não tem perspectiva de vida, ela não tem futuro, ela não tem o que perder, então ela vai azucrinar, ela vai deixar a vida, não só a dela no limite, como fazer a dos outros também, né, estar no limite. E a maneira crua que o diretor filma, né, que o Harmony Korine, ele estabelece nessa narrativa, ele vai acompanhando aqueles personagens, ele vai deixando aquele mundo mais acinzentado, deixa Gummo uma experiência bem interessante, mas definitivamente também bem estranha. Sing that song Crying. You know that song? E no segundo lugar dessa lista, precisamos falar sobre Kevin. Sim, essa temática chama esse filme, que é um filme impactante, que é um filme que marcou muita gente quando ele foi lançado lá em 2011, e não só o filme. O romance, o livro escrito pelo Lionel Shriver, que foi adaptado pro filme, também já tinha chamado bastante atenção. No marcante filme da Lynn Ramsey, a gente segue a Eva, interpretada pela Tilda Swinton, que é uma atriz que eu gosto pra caramba, e ela faz uma mãe que não queria ser mãe. É aquela mulher que não tinha pretensão de ser mãe e tal, acontece, né, ali tá com o marido dela, bum, barrigão, filho, que é o Kevin.
E o Kevin, digamos assim, não é uma criança fácil, pelo contrário, né? É como assim, você não queria ser mãe, não, agora você vai ter que ser uma mãe elevada milésima potência, porque esse menino dá muito trabalho, é complexo e vai levando por caminhos sombrios mesmo. Quem viu o filme sabe. Inclusive esse é o filme que eu falei que eu quero trazer vídeo só para ele aqui. Ainda não o fiz, mas irei fazer. A interpretação do Ezra Miller, que faz o Kevin também, é assustadora, né? Quando ele tá ali adolescente e tal, tem ele menininho também, que já é um negócio ali que você olha pro menino e você fala, meu Deus do céu, esse menino é perigoso. Mas na adolescência o negócio vai pra tragédia, né? E como a mãe precisa lidar pós a tragédia, tendo o Kevin fazendo algo quase que inanimável ali, né? Então é uma história forte, impactante, fala muito desse laço materno para com o filho e dessa obrigação como mãe e essa complexidade, essa dualidade de você ter que lidar com uma pessoa que saiu ali do ventre dessa mulher, mas que acabou se tornando também o pior pesadelo dela. E esse filme tem várias cenas que me marcam assim, mas tem uma cena que quando ele era bebezinho e ele ficava chorando, e ela no carrinho, andando com ele pela cidade, e ela não aguentava mais o choro dele, aquilo tava atazanando ela de tal forma que quando ela passa na frente de uma obra e o pessoal tá ali quebrando o chão, aquele barulho de máquina quebrando o cimento, aquilo ali traz calmaria para ela, porque ela já não consegue mais ouvir o filho chorar. Né? Então é forte, é intenso e é uma história que definitivamente vai te marcar por muito tempo. Falando em filme forte, até porque essa lista, esquece, é só filme forte, o terceiro também é brabo, esse tem vídeo aqui no canal já. Elefante, de 2003, dirigido por Gus Van Sant. Um filme, uma história que é baseado no que aconteceu, né, há bastante tempo lá em Columbine, que né, não é possível que você não conheça essa história, essa tragédia. E aqui, através da toda a estética, a abordagem do Gus Van Sant, e ele, né, nos planos sequências dele ali na escola, acompanhando o cotidiano dos alunos, os alunos tendo ali os seus dilemas normais de jovens, né, as aulas, as peripécias, etc. Porém, existem 2 alunos daquela escola que têm planos que ninguém ali poderia imaginar. Eles pedem ali pelo correio, tranquilamente, montam armas e vão. Como o desespero toma conta, né, muito por ser esses planos sequências que o Gus Van Sant vai passeando ali pelos corredores, vai acompanhando o povo correndo e o moleque entrando no lugar e os meninos sem saída, enfim, é forte e tem um senso de banalidade, de uma coisa que acontece assim com uma facilidade. E cinema é isso, né? Tipo, a gente sabe, são atores e tal, mas é uma simulação e é uma imersão naquilo ali que a gente fica pensando o desespero, a tristeza, a dor, tudo que essa galera passou, né? É impossível, quase impossível, vai da pessoa também, mas é muito difícil você não criar essa conexão, né, e não ser forte. Enfim, Elefante é outro filme que tinha que estar aqui. Wow, dude, that was awesome. Número 4, Bully, ou como veio aqui pro Brasil, Bully, Juventude Violenta, lançado em 2001. A partir de agora, a partir de Bully, né, e os próximos também, eu preciso trazer os filmes do Larry Clark, o cineasta americano que fez várias obras trazendo como pano central ali a juventude, toda essa complexidade, impulsividade, mexendo com coisa errada, a violência, as consequências nisso no âmbito familiar, as negligências, etc, etc. Bully, né, já começa aí com o pé na porta, é um filme forte também, inclusive os filmes do Larry Clark, né, esse aqui a gente inclui ele também. Eles são filmes intrigantes, eles são filmes que chamam a atenção, curiosos, que levantam pautas importantes, mas eles também são filmes muito polêmicos, por conta da abordagem, da forma como o diretor propõe ali as cenas, né? O elenco, muitos ali não eram adultos ainda, existe toda
uma relação, enfim, já já a gente chega mais nesses aspectos. Esse aqui, o Bully, ele foi inclusive inspirado em um livro chamado Bully, que é um livro sobre um caso real. Claro, não é 100% como aconteceu, mas algo, na verdade, não só um caso, vários casos muito parecidos, né? Você tem um grupo de jovens que sofre bullying por conta de um valentão, eles estão exaustos ali, revoltados com esse cara, se cansam desse cara. Eles decidem então fazer um plano, bolar um plano de matar esse rapaz, de matar esse bully, esse valentão, né? O filme, a história acontece na Flórida. Eles falam assim, ó, vamos matar o cara e vamos jogar ali no pântano, ninguém vai saber. E aí a gente tá falando daquele tipo de narrativa, de história que acontece na vida real, que é um grande efeito dominó, que tá envolvido diretamente com o psicológico das pessoas, como esse psicológico é agredido, como ele é afetado, como o agredido quer virar o agressor e como isso impacta a vida. Por exemplo, aqui a gente tá falando de jovens, mas de toda a família, dos pais, dos irmãos, da comunidade em que eles estão vivendo. E há também facilidade dos jovens em virar uma chave repentinamente e por impulsividade. E essa chave pode ser o suficiente para destruir a vida inteira, né? Às vezes a gente tá falando de menina ali de 15, 16 anos ou até menos e a vida toda fica uma sombra, uma penumbra por causa de uma escolha lá de trás. We can't just bonk him over the head and drag him off somewhere. Número 5, também do Larry Clark, dessa vez, muito provavelmente o filme mais conhecido e também o mais polêmico do Larry Clark. Já falei dele só num vídeo aqui no canal, que é Kids, de 1995. Inclusive, o roteiro desse filme aqui é do Harmony Korine, que é o mesmo diretor de Gummo, né? Ele fez o roteiro desse em 95 e dirigiu Gummo, lançou o Gummo, melhor dizendo, em 97. O Harmony Korine, nessa época, ele tinha ali 20 e poucos anos, ele era bastante jovem e ele trazia muito dessa coisa que ele via na juventude, como um jovem daquela época, saindo ali daquela época adolescente e tal, e transpondo aquilo para o cinema, em Gummo, em Kids, principalmente em Kids, né? Porque o que eu tava falando de bullying, as escolhas, né, a vivência, eu acho que o Kids mostra ainda mais intensamente essa coisa de como o ambiente que a pessoa tá influencia muito isso aqui, o efeito manada, o efeito de seguir a onda, ir na onda, sabe? Aquela coisa da juventude, ah, fulaninho faz aquilo, eu vou fazer aquilo, fulaninho tá fazendo coisa errada, eu vou fazer coisa errada. Ó, é assim, né? Pra essa faixa etária, meu amigo, é fácil pra caramba. E Kids, ele mostra muito disso, né? É um filme que tem vários personagens, são diferentes núcleos. E a galera quer, ó, né? Quer ali fazer os negócios, ir atrás do negócio, custe ao que custar, né? Sendo muitas vezes exigentes. Tem um personagem ali que ele só quer a galera virgem, coisa e tal. Tem uma moça que teve um parceiro e que esse parceiro passou para ela HIV. E esse aqui, existe esse senso de imprudência, de tipo, ah, vamos fazer, depois a gente pensa, ah, não, estamos aqui, ó, o principal é o agora. Não se pensa no depois, vamos curtir, vamos zoar, vamos, enfim, né? Parece que eu tô sendo extremamente moralista, né? E não é esse o meu papel aqui. É o papel de responsabilidade, da gente passar adiante coisas que são pertinentes, né? As pessoas, elas precisam ser responsáveis, elas podem curtir, elas podem se divertir e tal, mas tudo tem limite, tudo, até para a própria saúde, pelo bem da pessoa. Não adianta a pessoa, ah, não, eu não quero saber de tal coisa, vai lá, se ferra toda e aí a vida toda fica lascada e depois não sabe por quê. Inclusive, nesse filme tem atrizes como a Chloe Savini, Rosario Dawson, que não eram atrizes na época. O Larry Clark, o diretor, ele tinha muito disso, né, de pegar jovens que não eram atores ou atrizes e trazer para os seus filmes com o intuito de parecer algo mais cotidiano, mais natural. E eu vou te falar que na maioria das vezes parece mesmo, tá? Esse amadorismo dos atores, ele conseguia extrair uma certa naturalidade, deixando aquelas histórias, aquelas tensões e muitas vezes aquelas lamentações mais reais ainda.
E o último dessa lista, mas não menos marcante, não menos polêmico, Ken Park, lançado em 2002, também do diretor Larry Clark, também tendo roteirista o Harmony Korine. O Larry Clark também é roteirista desse filme. O filme, ele já começa com uma pancada, né? O nome do filme é Ken Park e um rapaz chamado Ken Park que tá ali num lugar de skatistas, que os adolescentes, os jovens ficam o tempo todo e ele, pum, né, digamos assim, acaba morrendo ali, ó, a céu aberto, todo mundo vendo. E aí, já com esse choque, já com aquela coisa suja de sangue na tela, já fica aquele gosto amargo na boca, a gente tentando entender, tá, por que aquilo aconteceu, né? É por causa de gay. O que aqueles jovens aprontam? E é mais ou menos o modus operandi dos jovens que a gente vê nos filmes do Larry Clark. Você pega o que ele já tinha feito ali em Kids e traz pra cá também. O ambiente familiar, a relação, inclusive tem negócio em sexto lugar, entendeu? Em sexto lugar. Pois é. Inclusive, adivinha, esse também foi um filme centro de polêmicas aí, porque várias das cenas dele são bastante genuínas naquele momento. E aí você pega o elenco, pessoal inexperiente, colocado naquela situação, então muita gente questiona isso como o método, a forma como foi realizado. E tudo isso no meio de um emaranhado de disfuncionalidade familiar, de amizade, de violência, e de maneira não linear traz esse balde de água gelada na gente com várias situações que também são muito reflexo da realidade daquela época e muita coisa que ecoa até hoje em dia. Sometimes when I'm with Hannah, I pretend it's you. Bem, meus amigos, tá aí 6 pedradas, 6 filmes fortes esses aqui, tá? Que trazem aí a juventude como um núcleo, como algo importante para desenvolver temas espinhosos, temas que são tabus e que muitas vezes precisam ser mostrados, debatidos, porque é aquilo, você deixa tudo muito no escuro, não pode falar, as pessoas não discutem, as pessoas não têm reflexão e as pessoas não agem, né, e não têm mais consciência. É muito importante a gente ter isso em mente também. O que você acha desses filmes? O que você acha dessas temáticas? Você lembra de algum outro filme que encaixaria nessa lista aqui, que você gosta ou não gosta, que você, sei lá, é um filme que te marcou muito? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, link bem aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você não tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.